Temos estudado esses dias sobre a vida cristã nos lugares celestiais. O Senhor tem nos levado a refletir sobre o paradoxo que existe entre a nossa vida neste mundo e a nossa experiência no Santíssimo Lugar, que realmente isso representa para nós na prática. Não somente o que representa, mas o que define a vida cristã. O que é uma conversão verdadeira, o que é experimentar da experiência de Cristo. A epístola aos Filipenses, ela traz duas temáticas grandiosas. Ela fala da experiência de Cristo e a experiência de viver Cristo. Eu creio que em muitas oportunidades eu citei isso para os irmãos aqui em Itaberaba. E estas duas temáticas da Epístola aos Filipenses vai transmitir para nós esta verdade, esta realidade. A experiência de Cristo é onde nós obtemos tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele realizou. Tudo que concerne a sua obra redentora na cruz do Calvário, nós podemos chamar isso a experiência de Cristo. Tudo que Ele passou, tudo que Ele viveu, se torna para nós um desfrute, mas não só isso, não só a experiência de Cristo, mas também a experiência de viver Cristo. Como nós podemos chegar a tal experiência? Como nós podemos alcançar tal realidade? Para isso, a Epístola aos Hebreus vai nos mostrar que a vida cristã ela está dentro dessas duas experiências, a experiência de Cristo e a experiência de viver Cristo. A experiência baseada em tudo aquilo que Ele fez, e a experiência baseada em tudo aquilo que Ele é. Hoje nós sabemos que nosso Senhor, Ele tem uma posição celestial, em uma realidade celestial, num tabernáculo celestial. E essa posição na qual Ele se encontra, embora fisicamente está tão distante de nós, espiritualmente é uma realidade para todos nós. É aqui que entra a fé no sentido prático da palavra, porque a fé, ela não é teoria. A fé, quando ela é explicada na Epístola aos Hebreus, diz assim, a fé é a certeza, mas não precisaríamos nem da certeza. Se o capítulo 11 de Hebreus, versículo 1 dissesse assim, a fé é, pronto, só isso, porque a fé é. Não tem muito o que se dizer da fé. Como você vai explicar a fé? Bom, nós podemos dizer muitas coisas sobre a fé, porém a questão mais simples é que a fé é uma realidade. A fé é toda substantificação daquilo que Cristo fez e nós podemos experimentar. Eu creio que por mais que eu diga isso, ainda não vamos chegar a teoria daquilo que poderíamos dizer, a teoria teológica ou a doutrina teológica de tentar explicar a fé. Você explica isso para uma pessoa, ela vai ficar com o entendimento da fé. A fé não é uma questão de entendimento, é uma questão de experiência. O que adianta nós termos toda a exposição doutrinária da fé e não termos o exercício da fé, uma vida de fé, um caminhar de fé? Compreende, irmãos? Porque nós, os cristãos, temos que compreender que vivemos em duas esferas, uma terrena e uma espiritual. Você se lembra quando o nosso Senhor estava no Monte Hermon, com Pedro, Tiago e João, e ali Ele transfigurou diante dele toda aquela glória que Ele alcançou pela aprovação da sua humanidade, diante de Deus, naquele momento tão sublime? Lucas vai descrever no capítulo 9,
no versículo 51, que chegou o tempo do nosso Senhor ascender aos céus. Ele poderia dali mesmo ascender aos céus, porque agora, diante de Deus, ele foi o homem aprovado, um homem sem mácula, um homem íntegro, um homem perfeito, o homem que venceu o mundo, o homem que venceu sua própria carne. Já o Satanás não tinha como acusá-lo diante de Deus, porque ele foi o homem aprovado. Ele poderia ascender dali mesmo. E naquele momento, essa glória transcende do seu interior, sobre toda a sua vida. Uma experiência tão gloriosa que Pedro, ele começa a dizer assim, e Mateus registra: Senhor, que bom estarmos aqui, porque ali estava Elias e Moisés. Uma experiência ímpar, uma experiência celestial, uma experiência de glória humanamente indescritível. Aqueles homens experimentaram, Mateus descreveu aquele momento tão sublime. Mas se você segue lendo, no capítulo 17, quando eles descem, tem um pai com um filho que estava enfrentando uma grande dificuldade emocional e espiritual. Aquele jovem que tinha convulsões. Os discípulos se esforçaram, tentaram e não puderam fazer nada. Aquelas questões, aquela situação ali espiritual, com os efeitos psicológicos, aquela possessão maligna que estava sobre aquele jovem, os discípulos ficaram impotentes. E o pai diz para o Senhor, diz: eu levei meu filho aos teus discípulos, eles não puderam fazer nada. Aí Jesus disse assim: esta casta, ela só sai, só é repreendida com jejum e orações, ou oração. Então você vê que aqui nós temos duas experiências. Uma onde aqueles discípulos puderam experimentar tanto do Senhor. Noutra, onde os discípulos foram tão reprovados, se viram diante de uma situação onde eles eram incapazes. Eu creio que nestas simples experiências, nós podemos ver nossa própria condição, irmãos. Quantas situações que nos afligem e nos lança pelo chão. Quantas situações você falha, você peca, você chega a dizer para você mesmo: como pode uma pessoa que conhece tanto do Senhor, tem ouvido tanto, tem recebido tanto e fracassa em coisas pequenas? Como eu posso ainda falhar nessas áreas? Como eu posso ainda me abater tanto em situações aparentemente até pequenas? É isso que nós temos que entender. Agora, é claro que nós também não podemos viver acomodados aqui. Nunca se esqueça de Hebreus capítulo 5, quando o escritor daquela epístola, a partir do versículo 10, está nítido ali que ele queria prosseguir no assunto no qual ele vinha abordando, que era o sacerdócio de Cristo Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Começa lá no versículo 5 do capítulo 5 da Epístola aos Hebreus. Aí chega lá no versículo 10 em diante, ele diz que não poderia continuar com aquele assunto por causa da lentidão, da preguiça, da imaturidade daqueles irmãos. Eles se tornaram tardios em ouvir. Então você vê, irmãos, na vida cristã nós temos que avançar. Na vida cristã nós temos que crescer. Não existe nenhuma desculpa para nós continuarmos presos na mediocridade espiritual. Nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar batalhas, guerras, por dentro, por fora. Agora, como tratar isso? Como vencer isso? Como superar tudo isso? É o que nós estamos vendo aqui nesses dias.
Como viver a vida cristã de maneira elevada, ascensional. E não se deixar sugar, não se deixar corromper de tal forma que você possa cair num pântano e permitir que sua fé, as experiências cristãs, se percam para sempre, se torne algo sem sentido. Então eu creio que é aí, irmãos e irmãs, que nós precisamos refletir nossa vida diante de Deus. Eu gostaria de ler com vocês, novamente, os textos de 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 8 e 9. Vamos recomeçar a partir desses textos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Eu quero examinar agora essas palavras que já foram citadas nas duas últimas oportunidades. Eu citei estas palavras e agora eu gostaria de poder fazer uma exposição com mais significado delas, para que possamos entender o quanto de tudo isso aqui se aplica à minha, à tua, à nossa experiência do dia a dia. Então, Paulo diz assim no versículo 8: em tudo somos atribulados. Essa palavra atribulados significa prensados, pressionados, afligidos. Então, nós sofremos tudo isso. Quantas situações, quantas circunstâncias que nos apertam, que nos afligem. Em quantas oportunidades da nossa vida nos sentimos tão prensados, com tanta força, que parece que você não tem reação. Eu creio que isso aqui não é novidade para ninguém. Nós passamos por isso sim, irmãos. Ele diz: somos prensados, somos pressionados, somos afligidos. Ele diz: em tudo, em qualquer situação, em qualquer tribulação, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida pessoal, interior, nós nos sentimos muitas vezes assim, prensados, afligidos, atribulados. Aqui em 2 Coríntios, se você quer estudar essa palavra, um texto muito interessante, está no capítulo 7 e o versículo 5. E aqui Paulo fala algo muito interessante. Ele diz assim: porque quando nós chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por dentro e temores ou angústias por fora. Lutas por dentro, em tudo fomos atribulados, lutas por dentro, temores por fora. Então você consegue aqui buscar uma luz para acrescentar esta palavra atribulados aqui no versículo 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Atribulados. Aí diz: porém não angustiados. Nós somos afligidos sim, mas porém ele diz: não angustiados. Isto é, nós não seremos, a tradução da palavra seria assim: não seremos totalmente restringidos. O sentido aqui é dolorosamente restringido. Quer dizer que mesmo sendo prensado, mesmo sofrendo grandes aflições, Deus não permitirá que nós sejamos completamente moídos. Esta é a palavra aqui, completamente moídos. Podemos sofrer dano, sim, é claro, como não sofre? Quem não experimenta perdas, quem não experimenta doenças graves, incuráveis do ponto de vista da medicina e tem que lidar com isso, e amando o Senhor? Quantas vezes você não sofre perdas num casamento doente, muitas vezes que se desfaz, e você tem que continuar servindo e amando o Senhor? Quantas vezes você é golpeado, prejuízos que te desestabilizam, e parece que não vai ter nenhuma saída, mas quando você lê esse texto, você vai lembrar: tem uma saída.
Procure descobrir, você está sofrendo por causa de Cristo? Então, o propósito de Deus nesse sofrimento é fazer você crescer. Alegre-se. Alegre-se. Você está sofrendo por causa do Senhor? Porque dura um cristão dizer, eu estou sofrendo, não sei por quê. Não existe isso, irmãos. Vamos ser honestos. Nós não temos o direito de sermos ignorantes. O cristão dizer assim, irmão, eu estou passando a luta e não sei por quê. Com certeza ele está fora de órbita. A pergunta é, em que mundo você está vivendo? Não tem lógica isso, irmãos. Se nós sofremos, nós temos que saber sim. Talvez não temos coragem de dizer, mas quando está só nós, diante de Deus, não tem escapatória, sabemos sim. Então, se você sabe que está sofrendo por Cristo, alegre-se, você está crescendo. Você está crescendo. Se você está sofrendo porque você tem um sério problema de ego, você é um ególatra, você é um adorador de si mesmo, você é uma pessoa umbigocêntrica, você é uma pessoa ensimesmada, em torno de si, em tudo. Você tem um problema de ego, ego ferido, ego que não converte, ego que não se entrega, ego que resiste o trabalho da cruz. Se tem uma coisa que o nosso ego não aceita é o trabalho da cruz, ele resiste o trabalho da cruz. Então o que você precisa fazer? Humilhe-se, porque Deus está levando você ao quebrantamento. O sofrimento tem como propósito levar você ao quebrantamento. Aqui é questão de humilhar-se. Mas também podemos sofrer por causa do pecado. Aquele pecado que a gente trata ele com tanto polimento. Aquele pecado que lá nos porões a gente mantém ele a 7 chaves, não contamos para ninguém. É o nosso ídolo oculto que nos mantém numa escravidão secreta, que fere a habitação do Espírito dentro de nós. Aquele pecado que nós confessamos só por desencargo de consciência, porque nós cometemos esse pecado sempre. E por causa desse pecado, Deus vai permitir o sofrimento para nos levar ao arrependimento. Aqui não é uma questão de humildade, nem de alegria, mas de arrependimento. Arrependimento. Então aqui você precisa se entregar, renda-se. Não é uma questão de se alegrar, não é uma questão de se humilhar, é uma questão de se render. Entenda que esse sofrimento na sua vida produzirá um peso de glória, porque Deus quer tirar você desse pântano, Deus quer tirar você dessa escravidão pecaminosa, porque você pode perder o reino de Deus, por conta desse pecado que você trata com tanta delicadeza. Então nós não podemos fazer concessões com o pecado, não fazemos concessões com a carne. Então sofremos, irmãos. Agora nós precisamos honestamente, saber por que estamos sofrendo. Se é por causa dos nossos pecados, então aqui tem que haver rendição. E o propósito de Deus é nos levar ao arrependimento. Não arrependimento qualquer, é um arrependimento genuíno. Um arrependimento tão profundo que você comece a se arrepender não só do que faz, mas de quem você é. Se é problema de ego, então Deus vai te quebrantar. Ele vai permitir que circunstâncias difíceis te quebrem. Com o propósito de você ser uma pessoa mais maleável, mais flexível, uma pessoa que não é governada por ego. E aqui é uma questão de humildade. Procure se humilhar debaixo das santas e potentes mãos de Deus. Aqui é uma questão de se humilhar. Humilhe-se diante de Deus. Não fique colocando carapuças no seu ego, porque ego não converte, irmãos. É uma triste notícia? O ego não converte, mas tem uma boa notícia. A cruz, ela trata com o nosso ego, trata com os nossos afetos.
trata com a nossa glória pessoal. A cruz vem tratar com o nosso ego, com aquilo que Romanos chama de pecado no singular. Cruz, onde você aprende renúncia, onde você aprende a ter uma vida de humildade. Sabe o que é humildade? Humildade é a beleza da santidade da vida de Cristo resplandecendo no nosso caráter. Nenhum de nós aqui, irmãos, podemos cultivar a humildade com hábitos. As pessoas confundem isso. Elas acham que uma pessoa humilde é uma pessoa generosa. Uma pessoa humilde é uma pessoa simplória. Irmãos, isso não tem nada a ver com humildade. Humildade não é uma realidade de vida que nós podemos cultivar mudando hábitos ou cultivando hábitos da nossa natureza. Humildade é a beleza da santidade de Cristo, que vem formar o nosso caráter. Humildade é uma virtude de Cristo. Não tem nenhuma humildade. Irmãos, a nossa carne não tem essa virtude, só em Cristo. Nunca use dicionários seculares para traduzir palavras que elas têm origem no caráter e no ser de Deus. Sejamos cuidadosos com isso. E por fim, podemos sofrer por causa da nossa vida com o Senhor. Porque a nossa vida e a vida do Senhor se tornou algo inseparável. Esse tipo de sofrimento que se manifesta por meio de perseguições, de lutas, esse tipo de sofrimento que muitas vezes ele vem na forma de oposição, de ataques, de dardos, porque o que ele procura interromper é a sua comunhão com o Senhor, é a sua vida com o Senhor. Esse tipo de sofrimento, ele vem produzir em nós instabilidade espiritual, vem com o propósito de nos remover da nossa posição celestial. Então, em muitos lugares na Bíblia, nós vamos ver que homens de Deus passaram por grandes lutas, mas o que manteve eles em pé, e assim, consequentemente, eles puderam experimentar a vitória, é o fato de que eles entenderam a sua posição em Deus. E se nós não entendermos, se nós nos perdermos nesta consciência, na experiência dessa realidade, nós vamos sucumbir. Não importa o que você já experimentou, não importa até onde você tocou nas esferas mais elevadas. Paulo diz: quem está em pé, cuidado que não caia. Porém, um cristão assim, ele precisa discernir que o sofrimento dele, as lutas que ele está passando, seja com filhos, seja no casamento, seja como for, essas lutas são como que dardos, que são lançados para poder produzir instabilidade. É aí que você precisa ver que cada luta desta, cada experiência desta, vai te levar a um crescimento mais profundo no Senhor. Então, meus irmãos, vamos avançar aqui. Ele ainda diz no versículo 8, perplexos, podemos passar por isso. Sabe o que significa essa palavra no texto original? Sem nenhum recurso. Sem nenhum recurso. Está em dificuldades, perder o rumo, está perdido, não saber o que decidir, não saber o que fazer. Quantas vezes nós temos nos encontrado em situações assim? Geralmente a gente diz assim, não tem uma luz no fim do túnel. Nesse caso aqui não é que falta uma luz no fim do túnel, não tem nenhum túnel. A pessoa está sem rumo, sem direção. Existem situações assim, irmãos, que você fica sem a total direção. Ele diz, perplexos, porém não desanimados. Essa palavra aqui traduz o sentido de não estar sem esperança. Você pode perder o rumo, você pode perder a direção, isto é, você pode estar como um barco em alto mar, que perdeu a bússola,
perdeu a direção, perdeu o farol. Então você não tem o farol porque você não sabe aonde chegar. Você perdeu a bússola porque você não sabe se direcionar. Então você não tem nem um foco e nem direção. Situações, lutas, ele chama aqui de perplexidades. Eu nem preciso perguntar se alguém aqui já passou por isso. Todos nós passamos por isso. Existem situações, existem momentos que nos ocorrem situações de perplexidades. E você se pergunta, eu sou um servo de Deus, eu sou uma filha de Deus. E aí tentamos buscar em Deus uma resposta para aquele problema, para que Ele nos dê a direção. Irmãos, existe um grande risco de nós nos relacionarmos com Deus, tendo em vista só as bênçãos de Deus. Você se lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Então eles viviam lá segregados, fora da sociedade. Então Jesus curou aqueles 10 leprosos. Aí Jesus disse para eles, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E eles foram. E desses leprosos que foram curados, quantos deles voltaram ao Senhor Jesus? Apenas um. Qual a diferença desse que voltou ao Senhor, daqueles outros que seguiram na vida do ritualismo judaico? É que aquele único homem que fora leproso, ele recebeu muito mais do que a bênção, ele recebeu o Senhor, ele ganhou o Senhor. Na verdade, aquele milagre foi um caminho na vida dele para que ele ganhasse algo muito maior, o Senhor. O grande perigo, irmãos, é quando nós ficamos só com as bênçãos e não com o Senhor. É quando nós nos relacionamos com Deus por causa das bênçãos e não por causa dele mesmo. Essa é a grande dúvida de Satanás. Ele disse assim para Deus, é em vão que Jó teme a ti? Cercaste ele de bênçãos. Sabe o que Satanás estava dizendo para Deus? Ele estava acusando a Deus, é por isso que ele é Satanás. Ele estava acusando Deus de subornar a fidelidade, a integridade de Jó. Deus estava comprando a integridade de Jó. Você pensa na astúcia de Satanás? Porque Satanás não acredita que o homem seja capaz de amar a Deus unicamente porque Deus é Deus. Isso é triste, irmãos. Esse é o grande perigo. É você se encontrar em situações assim que você não tem saída. Mas eu quero te lembrar, quando, no capítulo 32 e 33 do livro de Êxodo, o povo de Israel está no Monte Sinai, Moisés, vocês se lembram, ele subiu 11 vezes no monte, e em determinada subida, quando ele está descendo ali entre a 7ª e 8ª subida, tem aquele episódio do bezerro de ouro, e vocês sabem muito bem o que aconteceu ali, o juízo de Deus veio, a indignação de Deus veio, sua ira, por ver a sua glória exposta à vergonha, quando eles estavam adorando aquele bezerro de ouro. Então nós temos todos os acontecimentos do capítulo 32, um ambiente terrível de juízo de Deus, muitas mortes. Então você consegue ter o cenário ali, irmãos, aquela quantidade de mortos espalhados ali, centenas e centenas de velórios acontecendo ali, e quando você entra no capítulo 33, diz que Moisés se levanta, ele entra no tabernáculo, não no tabernáculo de Deus, aquele tabernáculo era conhecido como o tabernáculo de Moisés, ele entra naquele tabernáculo, e ele ora sobre 3 assuntos, Êxodo 33, 13, 15 e 18, você vai encontrar os 3 assuntos. No primeiro, ele diz assim para Deus, no versículo 13, ele diz assim, mostra-me teu caminho. Que lindo isso, irmãos. Mostra-me teu caminho. Porque se coloque no lugar de Moisés ali.
o peso que estava sobre os ombros dele. Centenas e centenas de velórios acontecendo, o juízo de Deus, aquele povo reprovado. Deus dizendo para ele: Moisés, sai do meio desse povo, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Moisés teve uma proposta que eu não conheço outro homem na Bíblia que teve uma proposta como esta. Eu farei de ti uma grande nação. Então ele tinha a oportunidade de, a partir dele, apagar toda a história do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e a partir dali, Deus seria o Deus de Moisés. E começaria uma nova nação. É claro, irmãos, que isso é extraordinariamente complexo e lindo também, mas eu não tenho encargo para falar sobre isso agora. Mas é lindo você entender isso. Por que Deus faz isso? Aonde Deus colocou Moisés? Como que Moisés pode perder uma oportunidade como essa? Aí é que você vai entender a mente dos homens de Deus. Na verdade, Deus não está somente fazendo uma proposta para Moisés, Ele está provando e ganhando o coração de Moisés. Porque aqui Moisés é como se ele subisse um degrau e ele começasse a tocar o coração de Deus. Este é o teu povo, porque primeiro você vai ver no diálogo que Deus diz para ele, o teu povo, mas quando ele vai falar para Deus, ele diz o teu povo. Isso é lindo, irmãos. É uma oração onde o homem, ele entra em juízo com Deus. Lembra quando Deus fala isso no livro de Jeremias? Apresenta as tuas razões, entre comigo em juízo, apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Entremos juntos em juízo. É lindo isso, irmãos. É esse tipo de homem que Deus espera alcançar em nossos dias. Uma igreja que esteja madura na sua vocação, de entender o tempo, a hora e o modo de Deus. Não é uma igreja que fica perdida no tempo, no espaço, não sabe o que fazer. Satanás veio, fez a grande tragédia, e aí você vai ficar fazendo o quê? Contando mortos? Não, Moisés saiu daquele burburinho. Ele entra diante de Deus, ele ora e diz assim para Deus: mostra-me teu caminho. Eu pergunto, não seria Canaã? Deus disse para ele: eu vou destruir todas as nações cananeias, eu vou enviar o meu anjo diante de vós, eu te darei a terra de Canaã. Aí ele diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E se você estuda a vida de Moisés, você descobre que Moisés não entrou em Canaã. Qual é o caminho que Moisés queria, irmãos? A Bíblia diz que Deus revelou os seus feitos aos filhos de Israel, mas o seu caminho ele revelou para Moisés. Moisés sabia o caminho. Qual o caminho que Moisés sabia? E vou dizer para você, Moisés não sabia o caminho para Canaã. Porque primeiro quem guiavam eles eram os queneus. Depois eles foram guiados pela nuvem. E o mais interessante, que Canaã estava para lá, e a nuvem ficava fazendo isso, ó, andando em círculo. Um movimento de redemoinho. Então você consegue entender isso? Então qual o caminho que Moisés estava buscando? Era o caminho ascensional. É aquilo que nós lemos em Hebreus 10, 19. Tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo. Esse é o caminho, irmãos. A presença de Deus. Este é o caminho que ele buscou. Moisés não entrou em Canaã. E você pode até achar que Deus foi injusto com Moisés por causa daquele episódio de Números capítulo 20, lá nos campos de Moabe, quando ele foi reprovado diante de Deus, quando ele deixou de exaltar Deus diante da nação de Israel, quando ele bateu na rocha com a vara, e Deus ali o disciplinou e disse que ele não iria entrar em Canaã, e Moisés não entrou em Canaã, e você pode pensar que isso foi uma grande reprovação para ele. Com certeza não, Moisés não teve isso como reprovação. Sabe por quê? Deuteronômio 34, versículos 5 e 10. Então você vai ver que no versículo 5 está lá, Moisés não entrou em Canaã, mas no versículo 10 diz assim: nunca na terra houve um homem como Moisés, que falasse com Deus face a face. Eu te falo,
Não há nada que seja maior para um homem do que a face de Deus. Moisés não entrou em Canaã, mas ele ganhou a face de Deus. Naquele dia lá no Monte Hermon, quando Jesus estava ali transfigurado diante dele, ali estava Moisés vendo a face de Deus de uma maneira viva e real. Ele pôde experimentar da glória do Senhor, agora ele pôde experimentar da face do Senhor. Que privilégio! Que privilégio é esse, irmãos? Mostra-me teu caminho. Então nós temos que entender isso. Você pode perder, se perder em algum momento, nas lutas, nas batalhas, não vê direção, não vê rumo. Nessa hora, você tem que lembrar do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Então deixa eu explicar esse salmo. Por que o salmo está dizendo assim, eleva os meus olhos para os montes? Porque era nos montes que os ídolos eram sacrificados. Era nos montes que os ídolos eram adorados. Então o povo subia para os montes para adorar os seus ídolos, para fazer sacrifício aos seus ídolos e obter as bênçãos que eles buscavam. Então o salmista está dizendo, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí ele diz, o meu socorro não vem dos montes, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então está vendo, irmãos? Da onde vem o nosso socorro? Da onde vem a nossa direção? Não é olhando para o problema, não é olhando para as circunstâncias, não é procurando o túnel, não é procurando a luz no fim do túnel. É entrando no santuário da presença de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está vendo, irmãos? Este Salmo 91 é uma completa resposta a tudo isso. Perplexidade. Aí diz, porém, não desanimados. Não está completamente sem esperança. E nós, irmãos, não somos como pessoas que dizem ter esperança. Nós falamos da esperança de uma maneira completamente diferente. Porque a esperança que nós temos não é uma possibilidade. A esperança que nós temos é uma viva esperança. É uma esperança real. Nós não teremos todas as nossas orações respondidas. E por que Deus não vai responder todas as nossas orações? Até para nos guardar. Porque nosso coração pede mal. Muitas vezes pedimos para esbanjar na nossa carne, nos nossos prazeres. Nossa oração não muda a Deus. Quando você verdadeiramente ora, você que é mudado, você que é transformado. Podemos chegar com a nossa vontade, mas quando você toca Deus na oração, você sai com a vontade dEle. E a vontade dEle é perfeita e agradável. Por mais que cause dor em nós, mas é Ele que vai vencer. Pode ser que você saia machucado, ferido. Pode ser que, como Jacó, no vale de Jaboque, você pode sair com a articulação da coxa, que é o nervo mais duro do corpo humano, ferido. Mas Jacó saiu mancando do vale de Jaboque. Ele saiu machucado. Mas Deus venceu. Deus prevaleceu. E quando Deus prevaleceu sobre Jacó, Jacó foi vitorioso. Então a nossa vitória está no fato de Deus prevalecer sobre nós. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, o importante é se o Senhor vai prevalecer sobre a sua vida. Vamos mais ainda, irmãos. O versículo 9, perseguidos, aqui é ser maltratado. O sentido é muito simples, ser maltratado, ser perseguido. Porém não desamparados, isto é, não abandonados. Nós podemos sofrer maus tratos, perseguições. Você pode sentir a perseguição dentro da sua própria casa, fora da sua própria casa, no trabalho. Geralmente as perseguições, elas são caracterizadas por injustiças. E sempre que somos injustiçados, nós ficamos procurando uma lei para nós nos escondermos debaixo dela, para nós buscarmos nossos direitos. Sempre que somos perseguidos, injustiçados, maltratados, nós ficamos procurando aonde é que nós temos alguma vantagem, onde é que nós temos algum direito. Mas esse texto diz perseguidos, porém não abandonados.
O Senhor não vai te abandonar. Um texto que eu digo para vocês é Hebreus 13:5. Esse texto é muito lindo. Ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, sem a cobiça pelas coisas materiais. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque o Senhor diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse versículo deveria ser uma chave, irmãos, para a nossa vida cristã. Você não pode deixar esse versículo ficar esquecido da sua Bíblia. Ele tem que ser uma ferramenta na nossa oração, na nossa comunhão com Deus, o alimento da nossa fé, a certeza que não importa os maus tratos, não importa as perseguições, não importa as angústias, não importa as perplexidades que sobrevêm a você, não importa, o Senhor nunca, jamais te abandonará. Aí ele diz: abatidos, a palavra aqui é lançados por terra, porém não destruídos, isto é, entregue à morte, ou mesmo perecer no inferno. Esse é o sentido desta palavra, destruídos. Você pode, muitas vezes, até cair, tropeçar, pelos sofrimentos, pelas lutas, pelas perseguições, pelas perplexidades. Aqui não é cair em pecado, não confunda. Mas as lutas te abalarem de tal forma que você pode se sentir, até mesmo como Pedro, quando Jesus diz assim para ele: Pedro, primeiro ele diz, não a Pedro, permita-me corrigir, ele diz assim, se você olhar o texto lá em Lucas 22, o Senhor diz assim: Satanás vos, tem um vos requereu peneirar como um trigo. Aí ele vira só para Pedro e diz: porém Pedro, eu roguei por ti. Então tem um vos e ti. Então lê o texto com muito cuidado. Então o Senhor Jesus diz para todos os discípulos: Satanás vos requereu peneirar como um trigo. Aí ele vira para Pedro e diz: mas eu roguei por ti. Aí entra Hebreus 13:5. Irmãos, lembre-se, o nosso Senhor Jesus é o grande intercessor. Geralmente a gente pede muitas orações pelos irmãos, não tem nenhum erro aí, irmãos, não existe erro nisso. O erro é quando você confia muito nas orações dos irmãos e perde a visão que existe um grande sumo sacerdote que intercede por você diante do trono de Deus. Esse é o grande perigo, é que a gente sai espalhando no WhatsApp: ore por mim, ore por mim, ore por mim. E a coisa seria tão simples se você entrasse diante de Deus e você, no lugar santíssimo, e falasse: Senhor, eu sei que tu estás aí, e o Senhor já adiantou a minha causa. Esse sumo sacerdote, ele é tão rico em misericórdia, graça, que ele adianta as nossas fraquezas, as nossas lutas. Pedro nem tinha caído, ele já tinha rogado por Pedro. Você consegue ver isso? Ele sabe lá na frente o que você vai passar. Quando você estiver passando, lembre-se que ele já vem intercedendo por você. É por isso que você não vai ser destruído. Isso é muito rico, irmãos. Essa é a nossa segurança. Nunca, jamais te abandonarei. Então, queridos, meus irmãos e irmãs, deixe-me introduzir algo muito glorioso aqui. Por favor, vamos ler o Salmo de número 46, para vermos isso de maneira mais íntima, mais profunda. Salmo de número 46. Vamos ler os versículos 1 a 4. Vamos avançar um pouco nesse assunto tão maravilhoso. Diz assim: Deus é o nosso refúgio. Até que ponto você consegue encarar isso do ponto de vista da experiência? Deus é o meu refúgio, é o lugar onde eu me escondo. O que quer dizer Deus ser o nosso refúgio, irmãos? A ideia de refúgio no livro de Salmos é justamente isso, é o lugar onde você se esconde quando está em perigo, é o lugar onde você se esconde para ser protegido.
O sentido aqui é de proteção, é ser guardado, é ser amparado. A palavra refúgio aqui implica tudo isso. Então, quando você lê esse salmo, você tem que ter isso em mente para entender o que ele vai dizer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olhe bem a palavra. Socorro. Então, nós temos 3 palavras aqui: refúgio, fortaleza e socorro. Nosso refúgio, nossa fortaleza e o nosso socorro é Deus. Que linda definição de Deus nós temos nesse texto, irmãos. Você já pensou nisso? Geralmente nós pensamos que a melhor definição de Deus é amor. Ele é amor, essencialmente ele é amor. Mas ele não é só amor para nós. Deus é essencialmente amor. Mas para nós, Deus é também, olha o que ele diz, refúgio, o lugar que nós nos escondemos, o lugar onde somos protegidos, o lugar onde somos amparados. Mas não somente isso, ele é fortaleza. Quando você é atacado, quando você é afligido, quando vem aquelas lutas para poder te derrubar, aqueles dados que vêm para te acertar, ele é a fortaleza. Por isso que quando você lê Efésios 6:10, quanto mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, como que Paulo começa a expor o assunto da armadura espiritual, da batalha espiritual? Ele vai dizer que nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, é contra potestades, é contra dominadores deste mundo tenebroso, é contra as hostes espirituais da maldade. Eu pergunto a vocês, quem de nós tem a menor possibilidade de lutar contra Satanás? Satanás, irmãos, humanamente falando, ele é infinitamente mais poderoso do que nós. Qualquer anjo do inferno nos esmagaria, nos destruiria. Então nós não podemos ficar brincando com isso. Olha o poder de Satanás nesse mundo. Olha como ele atua, através disso que Paulo chama aqui, dominadores deste mundo tenebroso. A palavra no texto original é cosmocrato, são os demônios que atuam em todo o sistema de governo do mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Nesses últimos anos, vocês viram alguma lei ser aprovada que beneficia as pessoas de bem desse país? Eu não me lembro de uma. Agora, quantas leis foram aprovadas para proteger bandidos? Não é de assustar? Eu acho que bandido não paga imposto, bandido não está nem aí para a vida de ninguém, mas as leis não são feitas para proteger nossos filhos, nossas vidas. Essa semana mesmo, o Supremo aprovou uma lei que protege bandidas, criminosas. Não é curioso isso? É triste isso. Mas quem é que está operando por detrás de todo esse sistema, irmãos? Esses demônios, que Paulo chama aqui, dominadores deste mundo. A palavra mundo aqui é um termo genérico, e dá o sentido de organização, esferas organizadas, sistema organizado. Então está aí. Você vê a injustiça, você vê a corrupção, são esses demônios. Então está dizendo, é contra esses demônios que nós lutamos, é contra as hostes espirituais da maldade. Essa é a grande batalha. E como nós vamos vencê-los? Versículo 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. Revestivos de toda a armadura de Deus, não nossa. De Deus, não nossa. Quando tentaram vestir Davi com uma armadura de um soldado comum, ele não tinha a menor condição, mas quando ele foi revestido do Senhor, ou você acha, irmãos, você acha que Davi era um homem tão extraordinário para ele pegar uma pedra, derrubar Golias, que tinha uma armadura, estava armado até os dentes? Quando é que a gente vai entender as coisas? Então a gente acha que Davi acertou ali bem na testa dele, irmão, ele tinha uma armadura que se protegia todo. Segundo a tradição, Golias tinha em torno de
3 metros de altura. Um soldado, ele era um guerreiro temido, muito bem preparado, muito bem equipado. Ele valia quase que por um exército inteiro. Davi, ele tinha aproximadamente 1,70 m. E sabe o que ele tinha na mão? Um estilingue, uma funda. Colocou uma pedra. Você acha? Você acha que foi assim? Davi é o Superman do Antigo Testamento? Não, irmãos. É porque naquela pedra havia unção, havia poder de Deus. Não coloque a força em Davi, coloque o poder de Deus sobre ele. Aquela pedra poderia pegar na orelha de Golias e ia derrubar do mesmo jeito. Se Davi errasse, o vento da pedra derrubaria do mesmo jeito. Nós não temos que duvidar do poder de Deus. Não há lugar para o poder do homem nas obras de Deus, irmãos. Entende? É isso que nós temos que ver. O Senhor é a nossa fortaleza. O que nos torna forte não são as grandes experiências que nós já tivemos, nosso grande conhecimento. O que nos torna forte é sermos quebrantados, rendidos, reconhecer que nós somos pó e cinza. Aquilo que Deus disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então vamos lá. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente nas tribulações. É o que nós acabamos de ler aqui no versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo 4. Portanto, não temeremos, ainda que a terra, preste atenção nas formas de linguagem que vai usar aqui, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então essa frase, terra se transtorne e montes se abalem, é uma descrição de tudo que nós vimos nos versículos 8 e 9 de 2 Coríntios, capítulo 4. É uma descrição das perplexidades, das tribulações, de tudo que nós vimos ali. É uma descrição de tudo isso. Você compreende isso? Aqui temos esta descrição. Você pode sentir abalos tão fortes na sua vida, e ele descreve aqui. Você pode se sentir transtornado, você pode se sentir profundamente abalado, mas não perca a confiança. O Senhor é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, e Ele é o seu socorro. O que quer dizer o socorro? Quando você clamar, Ele vai ouvir. Então entenda isso. Aí ele prossegue: ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, e os montes se estremeçam. Ele continua com esta figura de linguagem, para descrever os nossos sofrimentos, para descrever os nossos problemas, para descrever as nossas lutas. Então esses versículos 2 e 3, eles simplesmente vão descrever a nossa vida no plano natural, a nossa vida aqui nesse mundo. Jesus não escondeu de nós a realidade deste mundo. Ele disse: no mundo tereis aflições. E nós sabemos que é o que define a vida nesse mundo: aflições, lutas. Eu duvido, irmãos, que haja alguém aqui neste exato momento que possa dizer assim: graças a Deus eu não tenho uma luta na minha vida. Com certeza, se tem alguém aqui assim, é porque morreu e esqueceram de enterrar. Porque é impossível. Sinceramente. É impossível. Acho que você tem que desconfiar que você possa estar andando de mãos dadas com Satanás. Porque ele faria tudo isso para dizer para você: está tudo bem, não tem problema nenhum. E você não percebe que isso pode ser um terrível engano. Abra os seus olhos. Você vai ver que existem muitas guerras em curso em torno de você. Porque é impossível um cristão não estar sendo odiado, não estar sendo perseguido por Satanás nesse mundo. O cristão está assim, a todo tempo e a toda hora. Mas graças a Deus, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Agora, vamos entender a esfera celestial. Eu vou apenas introduzir. E amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos concluir a partir daqui. Ele diz assim: há um rio. E é claro que isso vai nos levar de volta
aquela exposição que ouvimos acerca do capítulo 4 e o capítulo 7 do Evangelho de João e também o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1. Diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde manhã. Então, aqui nesses 2 versículos, nós podemos ver tanta riqueza, irmãos. Podemos dizer assim, o versículo 1 deste salmo é uma linda exposição geral acerca do caráter de Deus, tudo aquilo que Ele é para nós. Os versículos 2 e 3 vai nos mostrar a nossa vida no plano natural, e os versículos 4 e 5 vai nos mostrar a vida no plano celestial. Esses versículos 4 e 5, eles são extremamente profundos, necessita de um exame cuidadoso, para que possamos extrair toda a riqueza que existe aqui. Eu não quero falar muito sobre esse rio, porque já foi ministrado acerca disso. Eu só quero dizer apenas que esse rio, tanto no capítulo 4 do Evangelho de João, como no capítulo 7, aquilo que Jesus disse para aquela mulher, se ela pudesse conhecer o dom de Deus, se ela pudesse conhecer a dádiva de Deus, a água que o Senhor derramou lá no Pentecostes, ele diz, a água que eu lhe der, ele disse para a mulher, vai formar em você uma fonte que vai jorrar para dentro da vida eterna. Irmãos e irmãs, nós precisamos saber que Deus, Ele colocou a eternidade dentro de nós. Escute isso. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Quando o Espírito Santo, Ele veio nos habitar, lembre-se, Gênesis capítulo 8, aquela analogia daquela pomba que Noé soltou no dilúvio. Primeiro ele soltou a pomba, ela voou, não teve onde pousar, voltou. Depois ele soltou a segunda vez, ela voou e trouxe um ramo de oliveira. Depois ele soltou pela terceira vez, ela voou e não retornou mais. Isto fala do ministério do Espírito Santo na dispensação bíblica, ou nas dispensações bíblicas. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele estava sobre, sempre essa palavra sobre, define a obra do Espírito Santo, ele vinha sobre reis, sobre sacerdotes, sobre os profetas, nunca habitava, sempre sobre. Nos evangelhos nós vemos o Espírito Santo no nosso Senhor. Lá em Lucas capítulo 4, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E muitas vezes nós vamos ver que Jesus realizou algo pelo Espírito Santo, porque agora nós vemos o Espírito Santo nele. E depois, em Atos 2, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado para dentro da igreja. Agora nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Ele não voltou, ele está aqui. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro. Irmãos, então nós podemos entender que o Espírito Santo veio e nos habitou, como aquela pomba, ele não voltou. É Ele que está nos habilitando, é Ele que está nos preparando, é Ele que está nos convencendo, é Ele que está trabalhando a palavra, a cruz na nossa vida. É este, o bom Consolador, o Espírito da verdade, é Ele que está em nós. Então você pode ver isso, é um rio, é Ele que nos conecta com os lugares celestiais, é Ele que nos permite entrar nas esferas celestiais, é o Espírito Santo. Então veja isso, há um rio, ele diz, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que significa essa frase, cidade de Deus? Cidade de Deus. Santuário das moradas do Altíssimo. Então nós podemos ver claramente que a frase cidade de Deus e santuário da morada do Altíssimo
É a mesma coisa. Nunca tente traduzir a Bíblia de maneira simplista, sejamos cuidadosos. É claro que, enquanto for possível, devemos tomar todo o texto no seu sentido usual ordinário. Mas nunca pense que a frase cidade de Deus aqui se refere à cidade de Jerusalém. É muito mais do que isso. Nós estamos lendo a mente de Deus, estamos lendo a palavra de Deus. E aqui você vai ver que a cidade de Deus e o santuário dá moradas do Altíssimo. Isso tem que concordar com toda a hermenêutica da Bíblia, com toda a exegese bíblica. Então nós temos que estudar isso com muito cuidado. No livro de Salmos nós vamos ver muitas citações assim, que fala do santuário de Deus, das moradas eternas, das habitações celestiais. Mas tudo isso é apenas uma ideia de um grande fato glorioso, e que nós vamos aprender isso no Novo Testamento, sobre a casa de Deus. A casa de Deus. Quando você estuda a doutrina da igreja como o corpo de Cristo, quando você estuda a doutrina da igreja como o templo do Espírito, quando você estuda a doutrina de Deus como a família, então você vai ver que tudo isso são apenas didáticas do Espírito Santo, na inspiração da Bíblia, para fazermos entender a grandeza dessa realidade, daquilo que significa na prática a experiência de sermos a igreja do Senhor Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês observem isso com muito cuidado. Este assunto é muito rico. Quando nós chegamos no Novo Testamento, então nós vamos aprender sobre essas duas frases, a cidade de Deus e o santuário das moradas. Lembre-se, quando Jesus diz assim em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós temos aqui uma frase e uma palavra que são importantíssimas. Casa de meu Pai e moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou-lo preparar lugar. Ele foi preparar-nos um lugar. Lindo isso, irmãos. Aí você, no mesmo capítulo, versículo 23, ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele moradas. O Evangelho de João tem uma didática mística. Vou repetir isso com muito cuidado. Este Evangelho tem uma didática mística. Aqueles que gastaram muitos anos estudando esse livro puderam perceber. E uma das didáticas místicas desse livro é que existe nesse livro algumas frases e palavras que ocorrem apenas 2 vezes. E quando você encontra essas palavras ou frases, você junta elas, você vai ter o complemento de uma grande revelação. Essa palavra moradas, no texto original grego, só ocorre 2 vezes aqui, justamente nesse capítulo. Então, quando ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, aí você precisa do versículo 23, viremos para ele e faremos nele morada. Então você consegue entender que primeiro nós temos a casa do Pai, a casa é dele, a casa é dele. Aí ele diz que ele vai, ou que ele foi, o nosso Senhor foi preparar lugar, e diz, vou preparar-vos lugar. Então preste atenção nisso, ele foi preparar para nós lugar. Aí agora você vê esse versículo 23, viremos para ele e faremos nele morada. Se a casa é do Pai, quem vai habitar a casa? O Pai. O Pai é que vai habitar a casa. É Ele que vai habitar. Nós somos a casa do Pai. A igreja é a casa de Deus. Quando você vê isso, irmãos, tem uma frase que muitos estudiosos no passado gostavam de usar. É a doutrina do entremesclar. Cristo é a igreja. Quando Paulo diz assim, e os dois se tornaram uma só carne.
Irmãos, se nós somos a igreja, a noiva de Cristo, então nós temos que entender que Cristo e nós é uma só carne. Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando Paulo entendeu isso? Paulo entendeu isso no caminho de Damasco, quando ele queria destruir a igreja, quando ele queria varrer a igreja da terra. Ele teve aquela visão que o jogou por terra. E ele ouviu o nosso Senhor dizer assim: Saulo, Saulo. E ele diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Essa palavra Senhor que ele usa ali é muito importante, irmãos. Por quê? Porque se você observar, ele estava falando ali numa língua hebraica. Sabe o que ele diz ali? Ele está dizendo assim: quem és tu, Yahvé? Oh, como assim? Como Paulo vai dizer isso para Yahvé? Não era ele um doutor da lei? Não era ele um homem que sabia os 600 preceitos da lei, de cor e salteado? Não era ele um dos mais proeminentes da escola de Hilel, que estudou aos pés de Gamaliel? Agora chega o momento que esse extraordinário judeu, fariseu dos fariseus, está dizendo assim: quem és tu, Jeová? Quando Paulo caiu por terra, ele se viu numa ignorância, numa pequenez tão grande, tão esmagado, tão desarmado, que ele perguntou: Deus, quem és tu? É como se ele dissesse: Jeová, não te conheço. Que ele teve certeza que era Deus que estava falando com ele. E a certeza foi tão grande pela resposta também, porque o Senhor Jesus respondeu assim. Ele falou, se falou em hebraico, ele falou para Paulo o mesmo que Deus falou para Moisés: eu sou o que sou. Lembra quando Deus falou isso para Moisés? Aí ele diz assim: eu sou Jesus. Irmãos, se teve um homem que foi esmagado por uma palavra, foi Paulo, porque quando ele ouviu isso, ele poderia esperar tudo nesse mundo, menos que Jesus, que ele tinha certeza absoluta que estava morto, enterrado e sepultado em Jerusalém, fosse Deus com Deus. Naquele dia, ele ouviu, numa língua hebraica, o grande eu sou, dizendo que Jesus é o grande eu sou. Isso foi devastador. Aquele tombo, aquela queda, o impacto agora dessas palavras era muito maior do que aquela queda. Eu creio que a sensação que Paulo teve é como alguém que cai do elevador, não sabe que hora que vai bater no chão e o que vai sobrar. Eu sou Jesus. E a última frase: a quem tu persegues? Espera aí, primeiro que ele não perseguia Jesus, segundo, que Jesus estava morto, e terceiro, ele perseguia a igreja, e aqui ele aprendeu a maior verdade do universo, que foi uma visão. Ele chama isso visão celestial. Naquele dia, ele aprendeu que Jesus era Deus com Deus, e que Cristo e a igreja são um. Que verdade, irmãos! Esta é a grande verdade. E se você sabe disso, se você sabe que você é essa noiva tão amada, essa noiva que já existia no pensamento de Deus, lembra? Salmo de número 8, versículo 4. Quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra, essa frase, te lembres, essa frase no hebraico significa assim, seria melhor traduzida assim, porque é dessa forma que ela está. Quem é este homem que sempre, eternamente, ocupasse o teu pensamento? Irmãos, imagine que nós já existíamos na mente, no pensamento de Deus na eternidade. Isso não deve ser novidade para nós, porque no versículo 4 de Efésios 1, diz que nele nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. O que significa escolhido nele? Escolhido em Cristo. Esse nele aí é Cristo. Lá no versículo 10 do capítulo 2, diz assim: somos feitura dele, poema. Você junta tudo isso, você tem uma revelação. Junta isso com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, somos transformados de glória em glória. São duas preposições para você abrir esse texto, de e em glória.
Se você buscar essas duas preposições, elas têm algo significativo. Porque a preposição de, a tradução dela do grego, fala da onde uma ação, um acontecimento procede, a origem. A origem. De glória, em glória, fala da conclusão final de algo. Então você tem aqui uma glória relacionada ao passado e a outra glória relacionada ao futuro. E essas duas glórias são glórias eternas. Significa que essas duas preposições falam de fatos eternos. E o que isso traduz, irmãos? Traduz que nós fomos criados para a eternidade, não fomos criados para o inferno, não fomos criados para viver nesse mundo, nós fomos criados na mente de Deus para sermos este homem corporativo, Cristo cabeça e nós, a igreja, o seu corpo. Isso é grande demais, irmãos. Mas eu quero parar por aqui. Se o Senhor permitir, a gente vai prosseguir a partir desse ponto. Mas que nós possamos, irmãos, pela graça do Senhor, compreender este fato. Toda esta riqueza. Por um lado, sim, no plano natural, sofremos, somos afligidos, atribulados, perseguidos, passamos por lutas, nos sentimos oprimidos, deprimidos, passamos por tantas tristezas, decepções, falhamos, às vezes caímos, mas o Senhor não nos desampara. Existe uma realidade muito maior do que as lutas que nós vivemos. Existe algo muito maior do que tudo isso, irmãos, onde nós somos chamados a experimentar, a viver, a desfrutar. Então não abaixe suas armas. Entenda o que é a vida cristã. Saia desta periferia, dessa superficialidade. Procure viver a vida cristã nos lugares celestiais. Procure viver a vida cristã de maneira devocional. Este é o grande segredo, irmãos. Este é o maior segredo que você poderá descobrir nesta vida. É como viver a vida cristã aos pés do Senhor. É como desfrutar disso. É como enfrentar cada luta, cada dificuldade, mas de cabeça erguida, porque os dias que virão serão dias muito, muito mais difíceis do que o que nós estamos enfrentando hoje. Este mundo está passando por uma grande transformação, que é o resultado da evolução do pecado, da iniquidade, do aumento da iniquidade. Isso está proporcionando uma terrível convulsão social. Isso vai aumentar, irmãos. E nós vamos nos sentir mais perplexos. Porém, é hora de nós nos agarrarmos a esta palavra, começarmos a ter uma vida tão íntima em Deus, uma vida inabalável, não só para nós, irmãos, mas para que sejamos um luzeiro, sejamos uma resposta de Deus para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Irmãos, algo drástico que eu percebo, se nós temos tanta convicção da eternidade, com certeza também temos tanta convicção da realidade do inferno, e nós não nos importamos com as pessoas que amamos e elas estão indo para o inferno e nós não somos nada e não fazemos nada, porque nos falta essa realidade de vida celestial. Nossa vida deveria ser uma grande mensagem, não precisaríamos abrir a boca, a nossa presença. Comece a colocar isso diante do Senhor. A igreja deixou de ser uma mensagem, ela está perdida em tantas coisas, ela deixou de ser uma resposta, ela está deixando de ser essa porta celestial, essa morada de Deus. Nós precisamos pedir que o Senhor restaure esta realidade, ou estas realidades, em nós como igreja, Senhor, para que cada pessoa possa sentir algo novo em suas vidas, quando estiver entre nós, nas nossas casas, que nossas casas possam refletir a vida da igreja, que o nosso casamento possa refletir a vida da igreja, que a nossa vida como templo do Espírito possa refletir vida, presença de Deus, poder de Deus, resposta de Deus, para um mundo tão confuso, tão perturbado, pessoas abatidas, sem direção, indo para o inferno, e nós estamos aqui, irmãos, fazendo o quê? Então está na hora
de nós levarmos a sério este assunto. Coragem os irmãos a buscarem aos pés do Senhor sobre o verdadeiro significado da vida cristã nos lugares celestiais. O que é viver a vida cristã no santuário de Deus, no lugar santíssimo da sua presença. Essa é uma experiência transformadora. Essa é uma experiência que nós temos que buscar agora, irmãos, buscar as coisas lá do alto. A nossa pátria está nos céus. Então nós temos que buscar as coisas dos céus, nós temos que pensar nas coisas do alto, não nas da terra. Porque se o nosso coração se concentra neste mundo, irmãos, se o nosso coração fica aprisionado pelas coisas desse mundo, com certeza o príncipe desse mundo, ele vai requerer lucro em tudo isso, e não o Senhor. Então nós precisamos colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que Ele tem nos dado. Foi isso que Abraão fez quando ele colocou Isaac. Isaac representava tudo de Abraão, ele colocou no altar. E nós temos que passar diante do Senhor tudo, irmãos, para que Ele possa ter caminho em toda a nossa vida, para que tudo que há em nós possa bendizer o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe, irmãos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui te pedindo, vem glorificar a tua voz, a tua palavra no nosso coração, Senhor. Que a tua palavra venha penetrar dentro de nós. Sabemos que o Senhor está falando de maneira geral, mas também sabemos que o Senhor está falando de maneira específica a cada um de nós, na medida das nossas carências, necessidades. Então que a tua palavra seja vida dentro de nós nesse momento. Em nome de Jesus, nós rogamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.